Imagine isto: é uma manhã fria no norte, e o mar está coberto com uma névoa leve. Você mal consegue ver o navio contra as ondas cinzentas. É um dia tempestuoso, e o navio está lutando contra ele. Agora, imagine que está em uma das histórias antigas que foram transmitidas de boca em boca ao redor das fogueiras. Esta é a história do grande ataque de Rainhar Lothbrok. Segundo a lenda, quando o vento norte uivou, parecia que a própria alma do mar era conduzida. As pessoas eram corajosas e tinham fé no destino de seu povo. Eles levaram seus dracars, que eram decorados com padrões esculpidos, para o mar aberto. A tempestade foi intensa, mas os vikings estavam prontos para isso. Eles navegaram pelas ondas e ouviram o trovão e o raio. Isso foi um lembrete de que a vida pode ser difícil, mas eles precisavam ser fortes e determinados. Rainhar acreditava que seu povo se tornaria grandes guerreiros, comerciantes e exploradores. Ele esperava que eles fossem lembrados por séculos por vir. Foi assim que a lenda dos vikings começou. Nascidos sem medo, meus queridos amigos, com um espírito que não conhecia limites, nossos ancestrais enfrentavam os elementos e os destinos. Suas façanhas e tragédias, gravadas em canções e inscrições rúnicas, mantêm o espírito dos antigos vivos. Hoje, estamos viajando pelo mundo dos vikings, para entender quem eles realmente eram. Procuraremos respostas para as perguntas: quem eram essas pessoas que moravam nas duras condições da Escandinávia? Quais eram seus costumes, vida e sistema de ONGs? Nossa palestra nos ajudará a separar os mitos dos fatos. Como povo, tínhamos um modo de vida, cultura e até fé que estavam cheios de contradições e profunda humanidade. Convidamos você a mergulhar nesta história para que você possa ouvir relatos em primeira mão das dificuldades que os vikings enfrentaram, deixando uma marca indelével na história e na cultura. Esta palestra é um convite para refletir sobre o que significa ser um ser humano em um mundo em que os limites entre mito e realidade são tão magros que às vezes você precisa encontrar as respostas às perguntas colocadas por séculos de vikings. Esses não são apenas personagens das sagas antigas ou ladrões cruéis dos filmes de Hollywood. Na verdade, eles são representantes da cultura do SDI nascidos nas duras condições dos mares do norte, onde a vida era temperada por ventos frios. A imagem deles é baseada em uma história real ligada a mitos e lendas que só se fortaleceram na consciência em massa ao longo dos séculos. Mas, você sabe, eles nem sempre correspondem à realidade histórica. Então, quem são os vikings do ponto de vista da história? Terras duras, fiordes sem fim, dividindo a costa em muitas baías isoladas. Aqui, no território da Noruega moderna, na Suécia e na Dinamarca, depois que os vikings eram chamados de vikings, mas no auge, a Escandinávia não era o reino ordenado que conhecemos hoje. Era um mundo fragmentado de comunidades independentes. Cada vila ou assentamento vivia de acordo com suas próprias leis sob o domínio de um jarl ou chefe local. A natureza desempenhou um papel fundamental na formação dessa sociedade. Essas terras eram muito menos férteis que o sul da Europa, e o solo nas regiões do interior coberto por Mimimir era diferente. As pessoas não podiam confiar apenas na agricultura, eles tiveram que procurar outras maneiras de sobrevivência. A pesca, a caça, o artesanato e, o mais importante, o comércio marítimo e a invasão se tornaram partes importantes da vida para essas pessoas. A costa, cortada por muitos fiordes estreitos, é o que tornou os assentamentos tão pequenos e isolados. Isso era muito diferente dos estados europeus planos, onde era fácil seguir em terra. Na Escandinávia, era muito mais conveniente viajar pela água. Isso deu origem a uma cultura de excelentes navegadores. No entanto, os escandinavos não podiam negociar ativamente entre si, porque todos tinham as mesmas coisas: peixe, madeira, peles. Isso os levou a procurar recursos, bens e riqueza em suas terras nativas. A estrutura política da Escandinávia durante esse período estava longe dos reinos centralizados do poder da Europa. Era mantida por chefes e juques locais, que administravam amorosamente suas terras. Com o passar do tempo, os principais centros como a bela cidade de Uppsala, na Suécia, gradualmente se tornaram centros religiosos e administrativos do país. Ao mesmo tempo, a Escandinávia era um mosaico vibrante das alianças e pequenos diretores dos chefes, onde a influência se espalhou pelo poder militar, riqueza e conexões pessoais. A estrutura social do viking. GS também era bastante flexível, ao contrário da Europa feudal, onde as pessoas nasceram em uma certa classe e onde seu vento de pão desempenhou um papel importante. A sociedade foi dividida em pessoas livres, elites militares e escravos. Pessoas livres. A maioria da população era composta por agricultores trabalhadores, artesãos talentosos e comerciantes aventureiros.
Eles desempenharam um papel ativo no Tinga, onde foram tomadas decisões importantes sobre guerra e paz, governantes foram escolhidos e penalidades foram dadas. A elite militar, que foi escolhida por seu sucesso militar e pela riqueza que obtiveram em campanhas, não eram exclusivas. Qualquer guerreiro corajoso e qualificado que quisesse se juntar poderia se tornar parte desse grupo. Foi um grande passo à frente quando ele mostrou quão forte ele era, o que foi descoberto durante ataques e trazido de volta às suas terras. Sabemos que, quando a Islândia foi desenvolvida no século X, os noruegueses trouxeram escravos, principalmente das regiões de Kelshel. Essas pessoas trabalharam em fazendas, construíram navios e fizeram outros empregos. Mesmo que a situação fosse difícil, alguns deles foram capazes de obter. Liberdade é uma coisa tão bonita, não é? É incrível pensar no que isso significava para o povo da sociedade viking. Eles não tinham apenas liberdade, acreditavam na liberdade. Eles foram capazes de pegar em armas e fazer ataques, e ao fazê-lo, ganharam uma nova posição, ouro e glória. É incrível pensar em como isso permitiu que os escandinavos criassem uma cultura que combinava o desejo de conquista, a sede da descoberta e o espírito de independência que mais tarde os levaria. Imagine viajar da costa encantadora da Inglaterra até as terras distantes de Vinland, um lugar envolto em mistério no vasto oceano. Mas o que significa ser um viking? A palavra viking captura o espírito de um modo de vida entrelaçado com campanhas marinhas, comércio vibrante e ousado ataques militares. Quando falamos sobre pessoas, os ancestrais dos vikings eram os escandinavos, os habitantes calorosos e acolhedores da Noruega moderna, na Suécia e na Dinamarca. No entanto, nem todos os escandinavos embarcaram nessa viagem épica. Vikings. A maior parte da população na Escandinávia na época estava envolvida na agricultura, criando gado, construindo casas e fabricando ferramentas. A era viking durou de volta do primeiro século até a segunda metade do segundo século. Desta vez foi chamado Blagodaria. Outra ideia o conecta ao verbo vik, que significa viking. É importante observar que a palavra acordar foi que você pode se surpreender ao saber que faravakin também é um verbo. Significa fazer uma caminhada, o que é interessante porque implica um ataque marítimo com o objetivo de extração. Curiosamente, a palavra viking é menos comum em fontes escandinavas do que em crônicas estrangeiras. Por exemplo, os ingleses, franceses e árabes costumavam usar esse termo para descrever os morsnaks vais nas crônicas árabes. O nome vikings vem da palavra vikingr em nórdicos antigos, que significa pirata. Nos tempos bizantinos, eles eram chamados de guerreiros escandinavos em Imron Tevingo. Se você quer entender quem eram os vikings, precisa imaginar a estrutura social da sociedade escandinava. Os vikings só podiam se tornar pessoas livres, enquanto jaros, nobles e caros eram pessoas comuns. No entanto, os escravos do Trell não podiam se tornar vikings porque eles não tiveram pessoal que você já pensou no que significava ser livre e tinha o direito de possuir armas? E as classes sociais dos escandinavos na era viking? Jaros eram os membros de maior nível da sociedade. Os reis eram os governantes das terras, guerreiros ricos e líderes de esquadrões. Eles tinham navios, tropas pessoais e a capacidade de organizar ataques. Caros eram agricultores, artesãos e comerciantes livres. Alguns deles podem continuar em ataques. Ei, por que não se juntar ao esquadrão e colocar suas mãos em pilhagem e glória incríveis? Os vikings também eram a base da população de escravos, que foram capturados em ataques. Eles não podiam participar de campanhas porque não tinham os mesmos direitos que todos os outros. Então, nem todo mundo na Escandinávia era um viking, mas todo viking era escandinavo. A maioria das pessoas livres eram vikings. Os vikings eram uma parte tão grande da economia mundial. Eles desempenharam um papel muito importante na economia, guerras e política. Eles não eram apenas camponeses simples, mas mestres de mercadorias. Sua participação no autogoverno tornou a sociedade viking flexível, livre e dinâmica, diferentemente das monarquias feudais da Europa. Os vikings eram muito mais do que apenas os guerreiros que cometeram suas vidas, eram um grupo unido. Eles trabalharam juntos, se ajudaram e cuidaram de si mesmos. Eles estavam sempre tentando sobreviver nas condições difíceis do norte. Se você quer entender quem eles realmente eram, precisa olhar para a vida diária deles. Isso inclui tudo, desde os campos até suas casas, desde trabalhar no campo até as tradições familiares. A maioria das pessoas livres
Eles moravam em pequenas fazendas onde a agricultura era como eles colocavam comida na mesa, mesmo que o tempo estivesse às vezes muito difícil e o solo não fosse muito bom. Eles cuidavam de pequenas manchas de terra todos os dias, e toda primavera eles preparavam o solo para o plantio e a cada outono colhiam cuidadosamente as colheitas. Como a terra não era muito fértil, eles tinham que ser muito bons em trabalhar na terra e ter muito cuidado para garantir que tudo fosse processado corretamente. Nas noites mais frias, a criação de gado era uma tábua de salvação para as comunidades. A terra, rica em minerais, era perfeita para o cultivo. Juntos, essas duas atividades mantiveram as comunidades autossuficientes. A longa era o coração da vida escandinava. Era uma habitação tradicional onde as pessoas viviam e encontravam seus meios de subsistência. No passado, as pessoas construíram suas casas com o que podiam colocar às mãos. Se eles tivessem a sorte de ter muito dinheiro, construiriam uma casa grande com quartos diferentes para todos. Mas se eles não tivessem tanta sorte, eles se contentariam com uma casa menor feita com o que estava disponível. Em lugares como Islândia e Groenlândia, não havia muita madeira, então eles tiveram que ser criativos. Eles construíram suas casas de pedra e turfa e as cobriram com telhados. Essas casas eram sempre escuras e esfumaçadas, mas as pessoas que moravam lá sempre eram quentes e aconchegantes. A única fonte de luz e calor estava no centro e a fumaça deixada através dos pequenos orifícios no telhado. As casas onde os escandinavos viviam eram um reflexo de seu modo de vida em um clima severo. Os edifícios foram construídos para se aquecer e fornecer proteção contra o vento e a precipitação. Os alojamentos estavam apertados, e mesmo quando as pessoas compartilhavam um espaço estreito, o que apenas fortaleceu seus laços de parentesco. A família se uniria ao redor da lareira por comida, diversão e histórias. Os assentamentos viking não eram cidades centralizadas. Em vez disso, eram pequenas aldeias espalhadas por terrenos montanhosos e ao longo das margens dos fiordes. Essas comunidades foram isoladas por barreiras naturais, como montanhas e rios. Eles se desenvolveram independentemente um do outro. Como não havia muitas chances de as pessoas trocarem entre si dentro da vila, cada vila tinha sua própria maneira especial de fazer as coisas. Eles se reuniam para reuniões locais de estanho, onde quem estava livre poderia vir falar sobre o que seria feito. É importante entender que essa fragmentação levou cada grupo a procurar novos mercados fora de suas terras nativas. Em nossa sociedade, construímos o VDIN sobre os belos princípios de liberdade e assistência mútua. A base era sobre títulos de pessoas livres. Aqueles que possuíam terras, administravam fazendas e participaram de reuniões públicas eram realmente importantes. Sua independência era tão valiosa que, mesmo que houvesse disputas entre assentamentos, tudo foi decidido no Tinga. Lá, toda palavra e palavra do VFO caso um homem livre poderia proteger sua propriedade se fosse necessário fazer uma campanha por riqueza e glória. Nesta estrutura social, as mulheres mantiveram um lugar importante. Apesar dos desafios do divórcio, as mulheres tinham o direito de propriedade e podiam administrar a casa enquanto seus maridos estavam fora de campanhas. Embora as fontes históricas possam ter se concentrado nas façanhas dos homens, é importante reconhecer o papel crucial que as mulheres desempenharam em manter suas comunidades vivas. Eles administraram as famílias, cuidavam das crianças e contribuíram para o bem-estar de suas famílias. Imagine isto: é uma noite à beira da lareira, e uma mulher mais velha com uma voz rica e ressonante está compartilhando histórias com seus filhos. Na tradição escandinava Savoy, há um lugar especial no coração para essas histórias, que passam por gerações como um fio quente em um cobertor. Entre esses contos, um se destaca, o de Frid Erik, uma figura tão amada que sua presença ilumina a sala. Dottir, cuja história contada em Ivar de Vinland é uma verdadeira inspiração. Ela tem muita coragem e determinação. Na verdade, ela até continua expedições Beion. D.U.O.K.E. Música. As sagas costumam mencionar ao Glubokaia. Ela foi uma das primeiras e mais influentes colonos da Escandinávia. Eles também falam sobre como a sabedoria é passada de geração em geração. É tão importante preservar sua independência e se tornar o centro da família. Comunidade. Isso mostra a importância dos papéis das mulheres nesta sociedade. Existem outros exemplos de mulheres que são chamadas de Mãe dos Reis. Suas histórias são contadas em várias sagas e crônicas. Nessas histórias, ela é uma figura importante que pode influenciar o curso de eventos históricos. Esta é uma história e um ponto de vista que as esposas na sociedade escandinava tiveram a oportunidade de
As mulheres sempre desempenharam um papel importante na sociedade viking, e não é surpresa que haja tantas lendas sobre elas. As sagas estão cheias de histórias que não apenas destacam sua bravura e força, mas também mostram o quanto os vikings respeitavam suas mulheres. É incrível ver que eles não apenas valorizaram suas habilidades militares e políticas, mas também suas contribuições para a sociedade. Essas histórias nos lembram que os vikings eram muito mais do que apenas uma imagem romântica. Eles eram uma sociedade com uma cultura rica e complexa, e é maravilhoso ver que as mulheres tiveram um papel tão significativo nela. As mulheres do patrimônio desempenharam um papel fundamental na formação e preservação das tradições culturais, o que é realmente incrível. A sociedade escandinava foi construída com base no princípio da liberdade, onde todos poderiam pegar em armas se vissem adequado para fazer uma campanha por riqueza e glória. Mas a liberdade nessa sociedade significava não apenas a oportunidade de participar de ataques e batalhas, isso significava a oportunidade de liderar um exército também. O estilo de vida independente que eles escolheram para governar esse acordo permitiu até pequenos grupos de pessoas livres participarem de seus próprios assuntos e participarem de reuniões públicas em que o destino de toda a comunidade foi decidido. Foi graças a esse acordo que mesmo pequenos grupos de pessoas livres foram capazes de participar, enquanto o comércio entre diferentes assentamentos se desenvolveu lentamente. Estou tão feliz por você ter perguntado sobre peixes, madeira, peles e outros recursos. Há uma abundância deles. Os fiordes e montanhas que pontilhavam a paisagem tornaram complicado trazer mercadorias de uma vila para outra. Todo mundo tinha suas próprias leis únicas, e embora isso não fosse um grande centro de comércio, levou as pessoas a procurar novos mercados além de suas fronteiras. Isso provocou algumas aventuras emocionantes, como campanhas do mar e ataques no exterior. Os escandinavos estavam perdendo coisas incríveis, como vinho, prata, especiarias e tecidos sofisticados. Mas, felizmente, os comerciantes dos vikings estavam lá para preencher essa lacuna. Inglaterra, França, Rússia, países árabes, comerciantes bizantinos, todos trocaram seda por peles, francos trocaram espadas por escravos e comerciantes árabes trouxeram moedas de prata que os escandinavos usavam em vez de seu próprio dinheiro. Juntamente com campanhas comerciais e militares, os vikings estavam envolvidos em artesanato. Os artesãos faziam roupas, armas e utensílios, passando suas habilidades de geração em geração em suas criações. Você pode ver não apenas a utilidade, mas também o valor estético do ponto de vista do amor pela natureza e pelo respeito pelas tradições. Tudo, seja uma faca simples, foi imbuído de significado e a história é tão importante porque nos conecta ao passado e aos nossos ancestrais. O Ísia militar viking está cheio de profundo respeito pelo mar e pela natureza. Essas pessoas, nascidas nas duras terras escandinavas, eram incríveis. Eles podiam usar espadas e tinham habilidades únicas para construir navios que pudessem superar mares furiosos e restringir os fiordes. Eles poderiam realizar ataques precisos e voltar para casa. Aqui estão alguns fatos importantes sobre a abordagem da construção naval. Outros povos confiam em barcos simples, mas os vikings criaram obras-primas reais de engenharia. Seus pensamentos sobre os navios Draka e Nora eram obras-primas da construção naval. Draka era barcos longos e estreitos com um arco alto. Eles foram decorados com padrões esculpidos que os fizeram parecer assustadores, mas também os ajudaram a se mover pela água com mais facilidade. Eles eram feitos de madeira luxa, que geralmente era pinheiro ou abeto. A tecnologia de processamento de madeira foi passada de geração em geração. Cada parte do barco, do casco ao mastro, foi criada com cuidado. Isso foi importante porque qualquer erro poderia custar vidas durante uma longa jornada pelos mares ásperos da Toca. GEC era conhecido por sua força e capacidade, o que permitiu os vikings não apenas para invadir, mas também esses navios eram como cidades móveis, um símbolo de ingenuidade e conexão humanas. Eles foram construídos com profundo entendimento da construção naval e da navegação, permitindo que atravessassem vastas distâncias com facilidade. Suas habilidades exclusivas de navegação lhes permitiram rastrear sua localização na água, guiada pelo movimento das nuvens, pelas mudanças no vento e nas correntes. Para eles, o mar era um vasto livro aberto, com seus mistérios esperando para serem explorados. Eles navegaram através de neblina e águas ásperas, contando com marcos naturais que os outros poderiam ter esquecido. Suas estratégias de viagem e táticas militares eram dignas de nota, uma prova de sua capacidade de adaptar e superar os desafios. Os vikings eram um povo com uma abordagem única da guerra. Eles não apenas seguiram as regras da Europa medieval, onde os exércitos se alinhavam em fileiras apertadas.
Não, os vikings eram como um raio, movendo-se de maneira rápida e estrategicamente através dos labirintos de fiordes e florestas densas. Isso lhes permitiu proporcionar golpes devastadores aos seus inimigos sem dar a eles a chance de retaliar. Apesar de sua reputação de ser cruel, os vikings costumavam negociar com seus oponentes porque entenderam que o combate aberto não era a melhor estratégia. Eles sabiam que às vezes era melhor encontrar compromissos que eram menos caros, mesmo que tivessem o poder e a superioridade na construção de navios. Os vikings eram um grupo bastante diversificado. Sua sociedade foi dividida em diferentes grupos e cada um agiu de forma independente. Havia uma espécie de liderança centralizada, mas também levou a alguns conflitos internos. Às vezes, mesmo os guerreiros mais qualificados não podiam unir forças para uma única ofensiva. Então, às vezes eles concordavam com uma trégua ou compartilhavam os despojos com o inimigo. Esse sistema, com base em honra pessoal, obrigações mútuas e o desejo de lucro, os tornou um grupo de pessoas livres que usavam viagens marinhas permitiam que eles crescessem e compartilhassem seus conhecimentos. Eles sabiam que todos os navios eram construídos à mão e todos os detalhes, desde a flexão do casco até a escolha dos figuradores, era o resultado de séculos de experiência. Os vikings tinham uma maneira especial de fixar as placas chamadas articulações de pico. Isso lhes permitiu criar uma estrutura flexível, mas forte, capaz de suportar ondas e ventos fortes. Eles também usaram a vela pela primeira vez. Isso lhes permitiu aumentar significativamente o intervalo de sua navegação. Seus navios eram tão poderosos que podiam fazer longas expedições, cobrindo não apenas a Europa, mas também as terras que anteriormente só podiam ser sonhadas. Outro aspecto importante dos vikings é sua mentalidade e cultura. Eles viviam em um mundo onde todas as ações foram avaliadas de acordo com sua eficácia e benefícios para a comunidade. Honra, coragem pessoal e desejo de liberdade foram os principais valores. Nas sagas, as histórias eram verdadeiras. Eles contaram grandes campanhas em que os guerreiros lutaram não apenas pela riqueza, mas também por sua independência. Seu sucesso no mar foi um reflexo de sua força interior, determinação e desejo por. Todos sabemos que a vida às vezes pode ser difícil, e é sempre bom pensar nos bons momentos que virão. Quando falamos sobre vikings, pensamos nessas pessoas difíceis e aventureiras que enfrentaram os mares para explorar novas terras. Eles eram corajosos o suficiente para lutar com espadas e arriscar suas vidas, sabendo que poderiam morrer, mas fizeram isso porque acreditavam em seus deuses. A fé deles os tornou mais fortes, e sua coragem é uma inspiração para todos nós. Vikings, eles explicaram como o mundo funciona, justificaram explorações militares, o destino determinado e até deram esperança após a morte. A fé nos deuses não apenas acompanhou suas vidas. A mídia era cruel para o mundo. Ao contrário das religiões cristãs mais organizadas, os vikings não tinham um único livro sagrado. Os vikings eram um povo com uma tradição espiritual profunda e rica. Sua fé foi amorosa passada através de gerações de boca em boca. Nas belas canções das rochas, nas lendas encantadoras contadas em torno de fogueiras nas longas noites de inverno, essas histórias explicaram tudo, desde a mudança de dia e noite até as causas das tempestades do mar. Mas o mais importante é que essas histórias ensinaram os vikings sobre o mundo ao seu redor e as pessoas que vieram antes delas. Eles tinham uma maneira muito bonita de ver o mundo. Eles pensaram que a vida não é infinita, e que quando nosso tempo na Terra terminar, ainda podemos deixar um legado que viva. É por isso que deles. A cultura era sobre glória, bravura e destino. Eles acreditavam que a morte no campo de batalha poderia levar ao paraíso, e construíram grandes corredores como Odin para honrar essa ideia. Ragnar e seu povo estão se preparando para a última batalha do mundo. Mas de onde veio essa crença? Porque nada foi mais importante para os vikings do que o destino. Qual era a foto deles do mundo? Para entender isso, você precisa olhar para a mitologia deles. Nesse mundo mágico, cruel e bonito, há muito a descobrir. Na terra onde o deus do trovão, Thor, corajosamente luta com gigantes, onde o sábio Odin tece uma rede de destinos, onde o Loki lúdico toca com fogo e onde a bela deusa Freya assume as batalhas mais perigosas, os vikings encontraram seu propósito. Foi essa crença que lhes deu força para lutar, vencer, morrer e permanecer nas memórias dos outros. Vamos mergulhar no mundo dos escandinavos e ver como eles imaginaram um mundo, que o governavam, e que leis ditaram o destino das pessoas. Nos seus sonhos, eles não conseguiram entender como as estações mudaram ou porque havia tempestades nos 9 mundos diferentes. Esses mundos estavam todos conectados por caminhos invisíveis, e no centro de tudo, ficava Yggdrasil, a árvore mundial.
Era a árvore de cinzas mais antiga e poderosa, e seus galhos mantinham todo o universo. Yggdrasil não era apenas um símbolo da vida, era a própria vida. Seus galhos se esticaram no alto, mantendo o mundo dos deuses, e suas raízes foram profundas na escuridão, vivos e mortos, passados e futuro. Essa árvore carregava todo o universo, mas era frágil. Foi atacado pelas forças de Haas, e estava pronto para cair. Entre a ordem e a destruição, eles acreditavam que a natureza é instável, que o verão sempre será substituído pelo inverno, que o mar sempre pode jogar o navio nas rochas e que nada dura para sempre. A visão deles do mundo não era reconfortante, mas neste mundo sombrio, havia um significado. Tudo tinha sua própria ordem, até a destruição do Yggdrasil, o eixo do universo, conectou todos os mundos. Suas raízes foram 3. Os Nornes viviam sob uma das raízes onde diferentes caminhos eram guiados pelo poder das fontes antigas. As 3 deusas do destino foram gentis e cuidadosas na tecelagem da vida de cada criatura. Eles determinaram o caminho de nascimento de cada ser e o fim inevitável. Suas decisões foram finais e os deuses respeitavam o destino escrito por Norme. A segunda raiz era Niflheim, um mundo de gelo frio e escuridão eterna. Havia uma fonte de poder primordial cujas águas poderiam dar vida. A terceira raiz estendeu a mão para a terra dos gigantes. Esses seres eram mais velhos que os deuses e eram portadores do caos primordial. Eles não eram apenas maus ou apenas bons. Era bom que eles fossem apenas mais uma parte do mundo. Mas mesmo uma grande árvore não pode ser invencível. Havia uma cobra que estava lentamente comendo suas raízes. Seus galhos estavam sendo comidos por insetos. E na coroa, havia uma águia que estava sendo destruída lentamente. O mundo eram os reinos dos deuses e o povo não se limita um ao outro. Cada um desses mundos tem seu próprio propósito e habitantes. O mundo dos deuses do Aesir é o lar de Odin, Thor e outros deuses que governam o universo. Este mundo estava cercado por paredes e conectado ao mundo das pessoas através da bela ponte do arco-íris para Vanaheim. Vanaheim é a morada do Vanir, deuses antigos de fertilidade associados à natureza. O Vanir lutou com magia entre si, mas então, eles decidiram deixar de lado suas diferenças e começar a viver em harmonia. Midgard era um lugar onde as pessoas viviam alegremente cercadas por um vasto oceano, com o misterioso Ermungand escondido dentro. A serpente mundial, que era um símbolo de luz e esperança, envolvia Alfheim, um mundo bonito e luminoso criado pelos ferreiros habilidosos de Alvostais. Antes da chegada dos deuses, o reino dos mortos foi estabelecido. Lá, a filha de Loki presidiu todos aqueles que faleceram pacificamente, não da batalha ou de circunstâncias violentas, mas do curso natural da vida. Os vikings, em sua sabedoria, abraçaram essa crença e a incorporaram em seus mitos, oferecendo conforto e orientação para aqueles que estavam sofrendo. Eles não tinham ciência moderna, mas estavam curiosos e queriam entender o mundo ao seu redor. Eles olharam para o céu e viram Sherry balançar o martelo, lutando contra gigantes em uma tempestade no mar. Eles viram o Sna. Ermungand girando no oceano quando o dia se tornou noite. Estes são 2 cavaleiros, o Sol e a Lua, sendo perseguidos por lobos gigantes. A Xia acompanhará suas presas um dia, e então o mundo terminará. Você já se perguntou por que a Terra às vezes treme? Bem, Loki já foi acorrentado a uma pedra, contorcendo-se em agonia enquanto veneno de cobra pingava em seu rosto. Até o nascimento do mundo foi explicado através do vazio de Ginga, que foi dividido em 2 lados opostos, o mundo do fogo eterno, Muspelheim, e o mundo do gelo eterno, Niflheim. Quando o gelo encontrou as chamas de Nonia, dizia Iliu, algo incrível aconteceu. Mas o mundo viking não é eterno. Um dia, haverá um novo começo. Tenho certeza de que todos desejamos um dia em que Hydra estremece. Todos nos reuniremos em uma batalha final, e o universo inteiro será destruído. Será uma batalha dos deuses, com as forças de Haas. Então, o Wolf Fenrir se libertará de suas grilhas e engolirá o sol. Thor matará Ermungand, mas ele cairá de seu veneno. Odin lutará com o FNM, mas o gigante do fogo será derrotado. Surtr criará sua espada flamejante e queimará o mundo inteiro, mas não é o fim do mundo, minha querida. Das cinzas do velho mundo, um novo nascerá. 2 pessoas, Liv e Vrá, sobreviverão à catástrofe e repovoarão a terra. Os deuses sobreviventes construirão um novo mundo, livres de erros antigos. Vera Vingo, o universo não é eterno. Tudo tem seu próprio termo, mas isso não é um motivo de desespero. Pelo contrário,
Foi um incentivo para viver para que você fosse lembrado. O destino mundial deles foi predestinado, mas todos escolheram o caminho para ele mesmos. Você pode encontrar a morte com medo ou armas. Quando entendemos como os vikings imaginavam o universo dava em mim e que papel eles desempenharam na vida dos antigos escandinavos, podemos ver que eles tinham uma visão muito especial do mundo. Os vikings acreditavam que por trás de seu mundo era um poderoso panteão de deuses, cada um dos quais incorporava certas forças da natureza, traços humanos e ideais. Os deuses viking eram uma comunidade unida, como nós. Eles não eram onipotentes como os mortais, mas governaram seu reino com compaixão. Eles formaram alianças e tiveram suas discordâncias, assim como nós. Isso os tornou relacionados aos seus seguidores. Os deuses representavam as áreas mais importantes da vida viking. Se você é um guerreiro, suas esperanças estão com Odin e Thor. Se você é um guerreiro e um navegador, está com Krdu. Elik não é caótico, mas refletido. Os vikings eram um povo com uma visão de mundo espiritual rica e complexa. Eles lutaram profundamente com a natureza, os militares, sua fé no destino e o medo da morte. Odin era o deus supremo, mas seu poder não lhe foi dado facilmente. Ele não era um bom criador ou um juiz justo. Ele era um deus da guerra e magia. Magi, que aprendeu com a fonte da sabedoria, se sacrificou da vida para aprender os segredos das runas. Ele não tinha medo, mesmo da batalha condenada em Ragnar. Ele foi acompanhado por 2 pássaros adoráveis, Crougin Pensou e Raven Muni Memori, que voavam ao redor do mundo todos os dias para lhe trazer notícias das batalhas. O melhor dos caídos em batalha foi movido por Odin para Ala, onde eles desfrutaram de um banquete se preparando para a última batalha dos deuses. Mas Odin foi considerado mais do que apenas o santo padroeiro da guerra. Os vikings astutos e calculistas viram nele o governante ideal, forte, mas também alguém que poderia liderar. Thor, o poderoso defensor dos homens e o oponente corajoso dos gigantes, incorporou a força pura e permaneceu firmemente para o reino humano. Seu símbolo, o reverenciado Mjolnir, simbolizava seu compromisso inabalável de proteger o povo. Ao contrário de seu pai sábio, Odin, Thor não era conhecido por sua astúcia. Ele acreditava em uma abordagem direta. Se houver uma ameaça, ele enfrentaria de frente e a destruiria. Os vikings viram Thor como seu escudo, um guardião contra as forças de gigantes e caos. Thunder, um símbolo da força de Thor, reverbera através dos céus, um lembrete de suas valentes batalhas. Mas o papel de Thor não se limitou apenas à guerra. Ele também era uma divindade de paz e proteção. Seu poder era como um escudo, mantendo a colheita segura e o conteúdo dos camponeses. Seu martelo era um símbolo de unidade, usado em cerimônias de casamento para unir pessoas comuns apaixonadas. Thor estava intimamente ligado a Odin, um vínculo de proteção e força mútuos. Freya era deusa do amor, magia e guerra. Ela era conhecida como a deusa do amor, fertilidade e Ticraft, mas também a deusa da guerra. Aqueles que caíram em batalha não foram enviados para El, mas para a morada de Freya, Folvan. Ela era uma patrona amorosa das mulheres, e a força não vem da família e do lar, você sabe. Ela sabia que o poder estava na magia do futuro. Freya era um dos Vanir dos deuses antigos que o Aesir recebeu em seu panteão após a guerra. Isso mostrou como os vikings tinham conexões profundas com as forças da natureza e um profundo respeito pela magia. Não havia nenhum mal absoluto entre os deuses viking, mas se havia alguém que estava em forma para ser um destruidor, era Loki. Loki seria um mestre. É interessante como ele poderia salvar os deuses e traí-los ao mesmo tempo. Ele ajudou Thor a recuperar o martelo roubado, mas foi por causa dele que Balder morreu. Ele deu à luz criaturas terríveis, a serpente mundial, Ermungan e Shen. Sem ele, não haveria Ragnaro, mas sem ele, haveria muitos grandes feitos. Ele era o deus do mar e o comércio para as pessoas que vivem ao lado do mar. Ele não era apenas o deus da guerra, mas também o deus que controla as ondas. Jord era uma divindade que procurava marinheiros, pescadores e comerciantes. Na verdade, ele não fazia parte do Aesir, mas um dos deuses da natureza Vanir. Após a guerra do Aesir e Vanir, Jord foi recebido em Asgard. Seus filhos, Frey e Freyr, também foram homenageados, mas ele próprio permaneceu um símbolo de mar calmo e comércio bem-sucedido. Os vikings costumavam sacrificar-se a ele para obter um vento justo e evitar uma tempestade. A árvore de abeto era o domínio de Jord em Lapothu. Ei, você já pensou nos outros? Eles foram ao reino de Elli, filha de Loki, que governava o submundo frio e sombrio.
A árvore de abeto estava meio viva, meio morta, e seu reino não era um inferno no sentido cristão. Quem não ama uma boa história? O panteão viking não é apenas um monte de mitos antigos, é um reflexo do mundo em que eles viviam. Odin foi reverenciado como o deus da sabedoria e da astúcia, porque essas qualidades são o governante de Thor. Este é um lembrete comovente de que a vida está cheia de altos e baixos, e que mesmo os deuses poderosos não são imunes à fragilidade da vida. Odin está se preparando para a batalha final em Ragnarok, onde Thor, o poderoso deus que empunhava martelo, deve enfrentar sua batalha final contra o fogo. Esta história fala profundamente a crença viking de que nada é para sempre. Mesmo os poderosos deuses em seu mundo não são imunes à fragilidade da vida. Em vez de serem consumidos pelo medo, os vikings consideravam seus deuses uma fonte de orientação, uma maneira de aprender e se proteger. Agora que temos uma melhor compreensão da história deste mundo, vamos explorar as lições que podemos aprender com ela. Você já se perguntou sobre os rituais e ritos que os vikings realizaram para honrar seus deuses e ancestrais? Em um mundo onde o destino de cada pessoa era determinado e os deuses eram poderosos, mas vulneráveis, os vikings procuraram encontrar maneiras de influenciar a vontade de forças superiores. Eles trouxeram presentes generosos aos deuses, procuraram previsões, usaram magia e comporam runas para fortalecer sua conexão com o outro mundo. A vida da Escandinávia era cheia de perigos, guerras, fome, tempestades e maus colheitas. Tudo dependia de o favor dos deuses é concedido a tanta bondade e generosidade. A resposta foi simples: um presente requer um presente. Se você deseja que Thor proteja sua casa, ofereça a ele o melhor que você tem. Peça sabedoria a Odin. Esteja pronto para sacrificar muito, mesmo você mesmo. Os deuses foram homenageados com sacrifícios de sangue, mesmo as ofertas mais modestas. Um dos ritos viking mais importantes foi a oferta de mancha aos deuses. Pode ser modesto, como uma libação de cerveja ou mel no chão, ou majestosos, como sacrifícios dos animais e às vezes pessoas. Os maiores festivais foram realizados em Ups. Um dos principais centros religiosos de toda a Escandinávia se reuniu aqui a cada 9 anos. Os deuses receberam presentes, que incluíam 9 homens e 9 animais. Esses homens estavam pendurados em árvores sagradas, permitindo que o sangue fluísse no solo para nutri-lo com poder, propiciar os deuses e garantir a fertilidade. Mas quão enormes foram os sacrifícios humanos! Em contraste com os mitos comuns, esses rituais não eram rotineiros. No entanto, achados arqueológicos e fontes escritas mostram que foram eventos raros. Esses rituais foram realizados durante ocasiões especiais, como guerras, desastres ou em homenagem a líderes significativos. O viajante árabe Ibn Fadlan descreveu no século X como seu eslavo. E foi queimado junto com um guerreiro nobre falecido. Ela participou pela primeira vez de ações rituais e depois foi morta e colocada em um navio funerário, que foi enviado para o próximo mundo. Adão, de Bremen, mencionou no século X que as pessoas foram sacrificadas no templo de Upsa, pendurando-as de árvores. No entanto, os estudiosos modernos discutem sobre a autenticidade desses rituais. Parece que ele estava apenas transmitindo rumores, com base nessas evidências. As sagas escandinavas também descrevem casos de sacrifício humano. A saga de Ynglinga conta a história do rei de Mal, que foi morta e sacrificada quando a Suécia estava sofrendo de uma seca. Os arqueólogos encontraram colheitas na Dinamarca Luda, que foi usada nos rituais religiosos dos vikings. Esses rituais incluíam o sacrifício de animais, como touros, cavalos e ovelhas. O sangue desses animais foi coletado em tigelas e polvilhado, e depois consumido durante um banquete. Era um símbolo do povo do velho que acreditava em uma bela união com os deuses, e eles ofereceram sacrifícios na água. Os arqueólogos encontraram armas e ouro, que são símbolos dessa profunda conexão. Talvez os vikings tentassem mostrar respeito aos espíritos da natureza, a magia Sage, a profecia e as bruxas. Mas como eles poderiam saber quais presentes estavam esperando pelos deuses? Como eles poderiam olhar para o futuro? A resposta foi mágica, e Freya, a deusa do amor, magia e guerra, conhecia seu destino. Aqueles que poderiam voar, destinos, poderiam mudar o curso dos eventos, lançar feitiços, ver o futuro e até causar desastres. Os adivinhos mais famosos foram as mulheres da Volva, que compartilhavam seus segredos de magia com quem estava interessado. Eles eram andarilhos, mas a magia não era apenas para os vikings. Foi considerado vergonhoso porque essas práticas estavam intimamente relacionadas ao princípio feminino.
Até Odin foi ridicularizado para entender esse poder, mas ele continuou a usá-lo, percebendo que o conhecimento é mais importante. De acordo com o mito, Olwenninadrel descobriu o segredo das runas e as passou para o povo. Vikings esculpidos. As inscrições rúnicas sobre pedras e amuletos foram usadas para acreditar que protegiam, fortaleceram a força do guerreiro e preservaram a memória de seus ancestrais. Algumas runas foram usadas para fins mágicos, como trazer boa sorte, evitar problemas e fortalecer o espírito de batalha. Às vezes, as runas eram colocadas em espadas para torná-las sagradas. O conhecimento não falhará na batalha. Os ritos funerários eram importantes sobre como os mortos foram vistos. A morte não significava o fim, foi apenas uma transição para outro mundo. Os vikings acreditavam que o que acontece depois que morremos depende de como vivemos. O voto mais nobre e poderoso que um viking aceitaria deveria ser levado para outro mundo. Se um viking fosse enterrado no chão, eles costumavam colocá-los em um barco coberto de terra de cima, para que ela sempre permanecesse com eles. Os arqueólogos encontraram exemplos desses enterros. Por exemplo, eles encontraram o famoso navio siberiano na Noruega, onde os restos de uma mulher nobre foram enterrados com presentes ricos, tecidos e joias, a carroça e até os animais. Todos nós passamos pela vida com nossa própria história única, e o mesmo aconteceu com nossos ancestrais viking. Enquanto alguns deles faleceram de causas naturais, aqueles que caíram em batalha poderiam esperar um lugar em Lhá ou Folva. Agora que aprendemos como os vikings mantiveram contato com os poderes superiores, vamos dar uma olhada em suas histórias. Os mitos e sagas, sonhos e medos das pessoas que viviam nas longas noites do norte são tão interessantes. Quando as longas noites estão cheias da luz estranha dos raios do sol, lançando sombras nas paredes, então as histórias começam. Homens velhos com cabelos brancos. Nossos idosos costumavam compartilhar histórias conosco sobre deuses, heróis, traição e grandes ações. Essas histórias não eram apenas por diversão, eles eram uma maneira de honrar nossos ancestrais, explicar as leis do mundo e ensinar-nos o que significava ser um viking. Ao contrário dos romanos ou gregos, a memória dos vikings vivia através de histórias contadas por via oral. Em Crocs, esses contos falavam de grandes conquistadores de terras distantes, corajosos guerreiros que encontraram glória ou aqueles que conheceram seu destino. Os vikings não acreditavam no acaso, eles acreditavam no poder de suas próprias ações. Para eles, todo ser humano foi guiado pela mão divina das deusas Normi do destino. É por isso que as sagas costumam usar o motivo da inevitabilidade. Você pode tentar evitar o previsto quanto quiser, mas mais cedo ou mais tarde, ainda será realidade. Kr. Elogiou coragem, honra e lealdade ao seu clã, mas também contou sobre traição e punição por irregularidades. Essas histórias ensinaram que a honra é acima de tudo. Ele não deve ter medo da morte, e a desonra astuta leva à ruína. Os vikings eram um povo orgulhoso, mas mesmo eles nem sempre podiam superar as forças que estavam além de seu controle. Essa ideia é ilustrada lindamente nos contos sobre os próprios deuses, como Thor e suas batalhas com gigantes. Os vikings mantiveram Thor, o deus do trovão e o protetor do povo, em alta estima. Eles viram Odin como o deus da sabedoria e da astúcia, enquanto Thor incorporava simplicidade, força e justiça. O jovem Mjolnir, uma arma formidável, era crucial para Thor proteger os humanos e Asgard. Infelizmente, foi roubado por um gigante, que destaca os desafios enfrentados até pelos mais fortes de nós. E ele pede isso em troca de outra coisa. FV e Decepção criam um plano inteligente de vestir Thor em um vestido de noiva e passá-lo como uma noiva. O gigante joga um grande banquete, mas quando a noiva se senta à mesa, ela come 8 salmão enorme e bebe 3 barris de mel. Bilge está surpreso, mas Loki explica que está tão empolgada que não comeu uma semana inteira de Kolot para os ritos de casamento. A história não é apenas uma piada, isso mostra que mesmo o guerreiro mais forte nem sempre pode lidar sozinho às vezes. Ei, amigo, você precisa recuperar suas armas e enfrentar seus inimigos. Agora, Loki, o trapaceiro, era um dos deuses de Duon. Ele era especial, não mau. Ele era astuto, perigoso e imprevisível. Ele ajudou os deuses, mas também destruiu o mundo deles. Há tantas histórias sobre ele. Ele salvou os deuses de problemas e surgiu com truques incríveis. Mas ele costumava ser o culpado do infortúnio. Os vikings sabiam que na vida, todo herói tem um traidor neles, e todo inimigo tem um pouco de amigo. Uma partícula de um amigo. Mas, minha querida, o mais terrível ato de Loki foi o assassinato de Balder.
A tragédia de Balder era um símbolo de inevitabilidade. Balder era um deus bonito e gentil amado por todos. Sua mãe, a geladeira de deusa, a fim de proteger seu filho, prestou juramento de todas as criaturas do mundo que isso não o prejudicaria. O pobre romance descobriu isso, e quando os deuses estavam se divertindo jogando pedras e lanças em Balder. Isso não poderia machucá-lo, poderia? Em segredo, ele deu a flecha do visco ao deus cego. Baldur caiu morto. Os deuses estavam aterrorizados. Eles foram ao submundo de El, pedindo que ela devolvesse Baldur. Ela disse que não, mas o mundo inteiro de sua existência era Loki. Então, Baldur ficou no reino do Emteixes, e os deuses perceberam que nada poderia ser mudado. O destino é mais forte do que eles mesmos. Esta história ensinou a resiliência dos vikings. A morte é algo que todos temos que enfrentar eventualmente. Vamos enfrentá-lo com dignidade. Os deuses que não podiam escapar de Viking em The Strong Mykain. Odin, no final dos tempos, será consumido pelo Wolf Fenrir. Thor bravamente defendeu o povo, mas durante Ragnarok, ele morrerá do veneno da serpente Hermund. Até Loki encontrará seu destino. Seu filho matará o deus, mas ele cairá de sua lâmina. O mundo criado pelos deuses será destruído, mas um novo se levantará de suas cinzas. Lá entre a grama fresca, deuses. Por que os vikings viram o mundo assim? Para os vikings, a vida foi uma luta com o mar, com inimigos e com fome. Os mitos deles ensinaram a eles que, mesmo que você não possa mudar seu destino, pode encontrá-lo com dignidade. Os deuses, tão poderosos e grandes, não eram mais fortes que o próprio destino. Enquanto estavam festejando, os vikings sabiam que um dia naquele dia chegaria. Eles viveram suas sagas e mitos ao máximo. Essas são histórias sobre os deuses, mas não apenas histórias. Essas são as histórias dos próprios deuses. Eles são sobre a Era Viking, que abrangeu o período do ataque ao mosteiro de Saint-Écoute, na bela ilha de Lindisfarne, em 793, até a Batalha de Stafford Bridge, no que foi um dos períodos mais coloridos e controversos da história da Europa. Naquela época, os imigrantes das duras terras escandinavas viajaram das costas da Escandinávia ao norte da África, do Volga às costas da América do Norte. Até a Igreja Católica incluía em seus ritos litúrgicos a fórmula que eu chamo de normandos era um povo que era visto como gentil e perdoador por seus contemporâneos. Eles tinham uma vida difícil em sua Escandinávia, onde os recursos eram limitados. Então, eles viajam. Ed para outras terras, navegou, invadiu, negociou e explorou. Esse modo de vida lhes permitiu conquistar novas terras, rotas comerciais abertas e influenciar o curso da história. Ragnar Lothbrok é um dos nomes mais famosos de sagas e lendas. Existem tantos mitos e lendas folclóricas sobre ele. Eles dizem que ele liderou o exército que capturou e queimou Paris em 845. Algumas pessoas dizem seu apelido de calças de couro vem de uma história infantil. Outra lenda diz que ele estava imune ao veneno de serpentes, o que lhe deu habilidades quase sobre-humanas. Ragnar Lothbrok é uma figura que, como muitos outros, continua sendo um mistério. Lendas contam de um fim trágico para esse personagem fascinante. Ele foi jogado em um poço com cobras venenosas. Isso se tornou um símbolo do inevitável acerto de contas para toda a crueldade dos ataques. Outra figura vívida a partir deste momento é Ben Zelisnobok. Dizem que seu grupo atravessou o Estreito de Gibraltar e as terras invadidas pelos vikings se estendiam de Marrocos à Itália, mesmo em Pisa. Isso mostra que os vikings não estavam apenas contentes em invadir áreas próximas. Eles estavam ansiosos para explorar e comércio, mesmo em lugares tão distantes. Os vikings eram realmente muito bons em construção de navios. Eles até deram a Ivar o Desossado, um dos filhos de Ragnar Lothbrok, um apelido que nos faz pensar. Questões. Algumas pessoas sugeriram que ele pode ter tido uma doença congênita relacionada a ossos quebradiços, o que o tornou fisicamente menos poderoso. Mas, felizmente, ele mais do que compensou isso com sua mente afiada e habilidades táticas. Juntamente com seu irmão, LLM, que liderou um exército pagão, ele invadiu a Inglaterra. Suas ações complementam a imagem dos vikings não apenas os bandidos sedentos de sangue, mas também como guerreiros organizados capazes de tomar decisões estratégicas. Ei, vamos falar sobre coisas muito legais, como construir ofensivas que foram realmente usadas em combate. Uma das figuras mais conhecidas nesta área é o útero da lenda dos pedestres. Se você olhar para imagens de Hoop, verá o que quero dizer. Este exército é super famoso por ser enorme.
Há até uma história por aí que nenhum cavalo poderia carregá-lo, o que o faz parecer uma criatura mítica da vida real. E depois de assinar um tratado de paz, Roland se tornou o primeiro duque da Normandia. Há uma lenda muito engraçada sobre o rei da França. Segundo a história, ele se recusou a beijar os pés do rei e disse a um de seus servos para fazê-lo. Isso mostra que ele era um grande rei, mas ele também tinha um tipo de lado assustador. Segundo a tradição, o povo de Novgorod convidou Rurik em 862 quando expulsou os idosos governantes. Ele é considerado fundador da dinastia Rurik, que governou a Rússia por um longo tempo. O nome Rurik tem uma história longa e rica. Pensa-se que venha do Rorik escandinavo, que sugere suas raízes culturais. Durante seu governo, ele estabeleceu as bases para o sistema estadual no Oriente, mostrando como a influência dos vikings se espalhou muito além da Escandinávia. E não vamos esquecer William, o Conquistador, um descendente de Ragnar. Sua conquista da Inglaterra em 106 mudou o curso da história, causando um impacto duradouro no mundo. Ele é um símbolo da rica herança viking dos normandos. Embora sua imagem seja frequentemente associada a conquistas, é importante entender que seu sucesso foi o resultado de séculos de conhecimento e tradições acumuladas incorporadas na cultura escandinava. Esses nomes, Ragnar Lothbrok, Bjorn Ironside, Ivar, os Desossados, Halfdan the Black, Roland, Rurik, Harold, o Severo e William, o Conquistador, refletem a diversidade dos normandos e sua herança viking. Os vikings eram um povo fascinante. Suas ações ainda são discutidas hoje, e está claro que elas eram uma força militar muito poderosa. Também podemos ver que os escandinavos tiveram uma grande influência na Europa e além. Mas, como em todas as coisas, a era dos vikings chegou ao fim. Eles eram como uma tempestade que passava pelas costas europeias, e os reis tiveram que lidar com eles. Eles eram uma lenda, mas triste. Agora, é hora de olhar no momento em que um povo furioso, esmagando a Europa medieval. Você já se perguntou o que levou ao desaparecimento da Europa medieval? Porque o mundo deles, baseado em bravura, navegação e guerra, deu lugar a um reino de leis e um cristão. O mundo do norte era pagão, e seus deuses exigiram que crescessem e mais profundamente. Quando os vikings começaram seus ataques aos mosteiros cristãos, o cristianismo já estava firmemente estabelecido na Europa. Mas por quê? O viking. A GS ficou surpresa ao encontrar ricos depósitos de ouro em mosteiros. Séculos depois, eles ficaram encantados ao descobrir algo ainda mais maravilhoso: uma nova ordem, uma nova fé e novas oportunidades. Não demorou muito para que eles adotassem o cristianismo. Este foi um longo processo que afetou diferentes partes da Escandinávia de maneiras diferentes. Na Dinamarca, Harold Bluetooth foi o primeiro do Congo a ser batizado e declarar seu país. Christian Noruega fez o mesmo. Embora não fosse por escolha, o rei Olaf Tryggve batizou o país da Noruega. No leste, nas terras da Rússia, os descendentes dos vikings também adotaram a nova fé. O príncipe Vladimir, neto do viking, escolheu o cristianismo e se despediu dos deuses antigos. Junto com a fé, veio as leis, uma nova moralidade, uma nova vida. Um viking que morava para a glória agora se tornou um assunto do rei. Um membro dedicado da igreja. A tradição viking era tudo sobre a força do clã, a importância da amizade e o poder dos fortes. Mas com o cristianismo surgiram novas ideias, um único estado, leis rigorosas e poder real apoiado pela religião. Antes que os vikings pudessem ser ladrões de mar livres, eles poderiam sair de casa e procurar a glória e as presas. Mas, à medida que os reinos cresciam, tornou-se cada vez mais difícil deixar a Dinamarca. Eles começaram a negociar com a Inglaterra em vez de destruir a França, e foi assim que os normandos vieram governar lá. Eles adotaram as leis dos normandos e criaram o Ducado da Normandia. Os vikings, que eram predadores de mar, tornaram-se agricultores. Com o tempo, seus fortes se tornaram mais fortes e seu exército também ficou mais forte. Você não podia apenas atracar na praia e sair com o saque. Além disso, novos centros econômicos apareceram quando os vikings eram uma parte importante da história do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Mas agora, o Império Italiano estava subindo no Mediterrâneo. Então, os vikings não podiam mais ser considerados apenas como guerreiros. A história pode fazer o passado parecer uma lenda. Mas quão reais são nossas histórias sobre os vikings? Aqui estão alguns dos mitos mais populares sobre eles. Mito 1. Os vikings usavam capacetes com chifres. A verdade, nenhum arqueólogo já encontrou um capacete de batalha com chifres.
Esse mito foi feito por artistas. Os vikings eram apenas bárbaros e ladrões? Sim, eles eram guerreiros, mas também eram comerciantes, exploradores e estadistas. Eles fundaram cidades, pavimentaram rotas comerciais e criaram leis. O terceiro mito é que os vikings desapareceram de repente. Mas eles não. Eles mudaram. Seus descendentes governaram a Inglaterra, França, Sicília e Rússia. Eles se tornaram parte do Novo Mundo. A era viking pode ter terminado, mas seus traços permanecem para sempre. Seus descendentes criaram grandes estados, suas sagas formaram a base da literatura e seus navios inspiraram uma geração de navegadores. Seu espírito vive em cultura, filmes, livros e lendas. Eles não vão mais ao mar ou brigam com os reis da Europa. Quando você ouve o rugido das ondas e a tempestade ronca no céu, talvez seja o eco dos tempos distantes. Talvez, em algum lugar nas profundezas da história, as músicas das rochas ainda ressoem. Hoje, viajamos juntos para o passado distante, onde Draca deslizou pelos mares frios e onde ouvimos as sagas dos grandes heróis. Ouvimos um raio de Thor. O trovão rola e os destinos de mortais e divindades se entrelaçam. Que esta noite seja cheia de paz, e que seu sono seja tão profundo quanto os fiordes do norte e tão brilhantes quanto as luzes do norte sobre águas geladas. Que seus sonhos estejam cheios de brega distante, onde os bravos vikings navegaram, os sons das músicas antigas da fogueira, a chama quente da lareira que aquece na longa noite polar. Boa noite, meus queridos amigos, e que você tenha os sonhos mais mágicos. Até nos encontrarmos novamente.